Aproximadamente de 24 a 30 horas após a fertilização, o óvulo fecundado inicia sua primeira divisão mitótica. Primeiro formam-se 2 células, depois 4, e assim por diante, sem realmente aumentar de tamanho. Após algumas divisões, temos uma grande bola de células chamada mórula. O processo de clivagem das células individuais não necessariamente ocorre de forma sincronizada, o que pode gerar defasagens entre os estágios. O resultado é que as divisões celulares não seguem necessariamente a sequência exata de 4, 8, 16, 32, 64. Em vez disso, em qualquer momento, pode haver um número variável de células presentes no embrião. A mórula, um aglomerado com cerca de 30 células chamadas blastômeros, é formada por volta de 96 horas após a fecundação. Como essas células surgem apenas pela clivagem do zigoto e todas permanecem dentro da zona pelúcida, que não pode se expandir, não há crescimento visível. Cada nova célula, portanto, tem apenas metade do tamanho da célula da qual se originou. O nome dessa fase vem de sua semelhança com uma amora, pois temos um aglomerado de células esféricas. No quarto dia após a fertilização, as células mais externas da mórula, ainda envoltas pela zona pelúcida, começam a se unir, processo que chamamos de compactação. Forma-se uma camada epitelial celular mais espessa na periferia, cujas células se achatam e se tornam menores. Essas células entram em contato umas com as outras por meio de junções aderentes e junções comunicantes. Surge então uma cavidade no interior do blastocisto, que passa a ser preenchida por fluido uterino. É a chamada cavidade blastocística ou blastocele. Nesse ponto, o embrião deixa de ser chamado de mórula e passa a ser denominado blastocisto com sua cavidade característica. As células mais internas do blastocisto desenvolvem-se formando a chamada massa celular interna. O embrião propriamente dito se desenvolverá exclusivamente a partir dessas células, que também são chamadas de embrioblasto. Essas células se concentram em um dos polos da esfera, conhecido como polo embrionário do blastocisto. A estrutura que se forma consiste, portanto, em uma massa celular externa, o trofoblasto, composta por muitas células achatadas, e o embrioblasto, formado por poucas células arredondadas. A proporção entre as células do embrioblasto e as do trofoblasto é de aproximadamente 1:10. A partir do trofoblasto se desenvolverá a parte embrionária da placenta e estruturas relacionadas. Por volta do final do quinto dia, o embrião se liberta da zona pelúcida que o envolve. Esse processo é facilitado por enzimas que dissolvem a zona pelúcida no polo ab-embrionário. As expansões e contrações rítmicas fazem com que o embrião saia do envoltório rígido. Esse processo é conhecido como eclosão ou hatching. Durante todo o período desde a ovulação até a implantação, o óvulo e o embrião permanecem envolvidos pela zona pelúcida, cuja função se modifica ao longo do tempo. Inicialmente, ela está unida às células da corona radiata durante o transporte do óvulo pela tuba uterina. No momento da fecundação, ela facilita a reação acrossômica dos espermatozoides. Por fim, após a reação cortical, ela sofre modificações físicas e químicas. A zona pelúcida não possui antígenos HLA, funcionando como uma barreira imunológica em relação ao organismo materno. Outra função importante é prevenir a implantação precoce do embrião na tuba uterina. As células da massa celular interna, ainda envoltas pelo trofoblasto, começam a se subdividir. Algumas permanecem em contato com a blastocele, enquanto outras, que se afastam dela, tornam-se alongadas. Essas células colunares são conhecidas como epiblasto, enquanto as células em contato com a cavidade são chamadas de hipoblasto. É importante destacar que o epiblasto dará origem ao embrião propriamente dito, enquanto o hipoblasto, apesar de fazer parte da massa celular interna, não contribui significativamente para o ser humano maduro. Quando o blastocisto emerge da zona pelúcida no quinto dia, ele entra em contato com a mucosa uterina, implantando-se no endométrio por meio do seu polo embrionário. Após a posição do blastocisto livre ao epitélio uterino, os microvílulos da superfície das células mais externas do trofoblasto interagem com as células epiteliais do endométrio. O citotrofoblasto, localizado mais internamente, consiste em uma camada irregular de células ovoides com um núcleo único.
É também nessa camada que ocorre intensa atividade mitótica. Na periferia, o sincício trofoblasto forma um sincício, ou seja, uma camada multinucleada sem limites celulares definidos, que surge pela fusão das células do citotrofoblasto. O sincício trofoblasto produz enzimas líticas e secreta fatores que induzem a apoptose das células epiteliais do endométrio. Ele também atravessa a lâmina basal e penetra no estroma subjacente, erodindo as paredes dos capilares. Com a implantação do blastocisto no endométrio, o sincício trofoblasto se desenvolve rapidamente e, em pouco tempo, envolve completamente o embrião implantado. A mucosa uterina reage à implantação por meio da reação decidual. Nessa reação, as células do tecido conjuntivo se transformam em grandes células poligonais que armazenam glicogênio e lipídios. As células do sincício trofoblasto fagocitam as células deciduais apoptóticas do endométrio e reabsorvem as proteínas, carboidratos e lipídios ali formados. Elas também erodem os canais das glândulas endometriais e os capilares do estroma. A cavidade amniótica se expande e uma camada celular de amnioblastos passa a separá-la do citotrofoblasto. Essa cavidade eventualmente envolverá por completo o embrião e o feto até o nascimento. As células do hipoblasto também começam a se multiplicar. Por volta da metade da segunda semana, vacúolos extracelulares aparecem no sincício trofoblasto e se unem, formando lacunas. Inicialmente, essas lacunas são preenchidas por fluidos teciduais e secreções uterinas. Após a erosão dos capilares maternos, o sangue materno preenche essas lacunas, que evoluem para os espaços intervilosos. Aproximadamente no 13º dia, se estabelece o sistema circulatório útero-placentário primitivo. Ao final da segunda semana, quando a implantação já foi concluída, o embrião consiste esquematicamente em duas cavidades hemisféricas sobrepostas, a cavidade amniótica, dorsalmente, e o saco vitelino, ventralmente. O assoalho da cavidade amniótica é formada pelo epiblasto e o teto do saco vitelino pelo hipoblasto. Essas duas camadas justapostas formam o embrião propriamente dito, ou seja, o disco embrionário bilaminar.